Na última aula, usando o exemplo da cadeia de renovação, a gente viu que quando S é infinito, o espaço de estados é infinito, é possível você ter um estado recorrente, no sentido que você retorna com probabilidade 1, mas o tempo médio de retorno, o valor esperado do tempo de retorno é infinito. Né? Isso tem consequências não triviais para o comportamento da cadeia. Tá? Então, dado que isso é um fator importante, a gente vai dar uma definição. Vamos dizer que o estado é recorrente nulo quando ele é recorrente, no sentido que a probabilidade saindo de retornar e no tempo finito é 1, mas o valor esperado desse tempo de retorno é infinito. Tá? Então, vamos dizer que ele é recorrente nulo nessa situação. Na outra situação, que se assemelha mais ao que a gente tinha no caso finito, ou seja, quando o valor esperado também é finito, vamos dizer que é recorrente positivo. Tá? Lembrando que no caso finito, sempre isso era verdade, porque, de fato, como tem um número finito de estados, né, você não pode, e a cadeia esquece, só lembra de onde ela está, você sempre, se você retorna num tempo geométrico. Se você retorna sempre, o tempo tem uma cauda que decai geometricamente. Tá bom? Bom, então, o nosso objetivo agora, inicialmente, é distinguir entre essas duas situações. Tá? Então, vamos começar considerando simplesmente o caso recorrente. Então, vamos supor que a nossa cadeia seja irredutível e recorrente, né? Porque a gente já sabe que se dois estados estão na mesma classe de comunicação, eles são ambos recorrentes ou ambos transientes. Então, como ela é irredutível, vamos supor que estejamos no caso recorrente. Nosso objetivo é distinguir melhor, entender melhor a diferença entre esses dois. Se for recorrente, lembra que a gente vai poder fazer a mesma coisa que a gente fez no caso finito. Eu fixo um em zero, ele é recorrente, então eu sei que eu sempre volto a I0, eu começo em I0 e vejo o número médio de visitas a um estado qualquer antes de retornar a I0, que é o que está escrito nessa expressão aqui. Valor esperado, saindo de I0, do número de visitas aí antes de de voltar a I0. Esse tempo aqui era o tempo da primeira visita aí 0 para n maior ou igual a 1. Né? Então, como tem isso aqui, está dizendo que eu vou somar de 0 até esse número aleatório, dá o mais e 0, menos 1. Tá? É isso aqui. Eu posso, essa soma, né, foi algo que a gente já estudou, já mexeu com isso no caso finito, eu posso, também como vimos no caso finito, eu posso escrever assim também, se eu quiser. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente trocando o 0 pelo tal mais I0, né? Como eu estou supondo que tal mais I0 é finito, e como x, tal mais I0 é também I0, essas duas coisas aqui dão na mesma, de fato. E a gente viu isso, no caso finito, é a mesma coisa, tá? Então, isso é exato, vamos lembrar aqui, a gente já definiu antes, mas estou só recordando. Então, você começa em I0 e você espera até voltar em 0. E entre 0 e um passo antes, você vê quantas vezes você visita cada estado, mas você pega o valor esperado disso, tá? O número médio. Tá? Essa é aquela função π tio de I0. Tá? Lá definimos isso antes, no caso finito. É a mesma coisa. Tá? Então, se a gente lembra aquilo que nós fizemos no caso finito, você vê que muito daquilo vale aqui. É a mesma coisa, o mesmo argumento. Obviamente, π2 e 0 de I0 é 1, né? Porque entre o tempo 0 e tal mais I0 menos 1, só tem uma visita ao 0, que é no tempo 0. Tá? Então, é 1. Né? Também, como a gente viu antes lá, essa aqui é a parte mais
vamos dizer, menos trivial, mas é a mesma coisa, que P2 e 0 satisfaz essa equação. A mesma equação de uma distribuição estacionária, né? E isso que nós demonstramos lá, não me lembro qual aula, acho que aula 4, no caso finito, né? Ele decorre você usa a propriedade de Markov, né? Que tal, quando você diz que tal mais I0 é maior ou igual a N, né? Não envolve o que acontece antes, né? Desculpa, só depende do que acontece, não envolve o futuro, né? Tá bom? Então, o mesmo argumento que a gente fez antes vai nos dar isso aqui, tá? Então, eu tenho isso aqui é uma coisa óbvia, isso aqui é a mesma demonstração do caso S finito, e outra coisa que eu posso verificar, e que temos que verificar, é que esse P2 e 0 de I, para todo I, ele vai ser um número positivo e finito. Porque poderia, né? Zero é sempre uma solução dessa equação. Se você botar zero aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero, vai somar, vai dar sempre zero. Zero não interessa, tá? Ele vai ser positivo e finito. Infinito também não interessa. Então, eu tenho que demonstrar essa propriedade 2. Tá? Então, eu pego um I, está fixado, e eu quero demonstrar que P2 e 0 de I é positivo e finito. Ou seja, o número médio de visitas a I, antes de retornar em 0, é positivo e é finito. É positivo porque a cadeia é redutiva e é finito. Né? Isso porque o 0 é finito, esse também. Mas tem que demonstrar, não é tão óbvio. Né? Essa parte aqui é a menos óbvia. Então, dado esse meu I, lembra, tem um I0 que a gente fixou para efeito de... que a gente escolheu como ponto de partida. Né? Fixado esse meu I, eu posso pegar um M, um N, tal, que eu tenho uma probabilidade positiva, saindo de 0 chegar em M passos, e eu tenho uma probabilidade positiva saindo de I chegar em 0 em N passos. Isso simplesmente, desculpem, porque a cadeia é irredutível. Tá? Então, como eu tenho essas duas coisas, agora tendo isso, eu vou aqui e olho essa equação 2. Então, a 2 me diz o seguinte, se eu substituir aqui I no final, J igual a I, vai ficar, né? Aqui tem uma soma, não é o mesmo I, soma em K, vamos dizer, disso aqui. Sendo a soma, ela é maior ou igual que qualquer termo que eu pegue. Então, eu vou pegar I aqui nessa série, nessa soma, como sendo I0. Né? O termo I0 é menor ou igual que a soma, porque eu estou somando sempre coisas maiores ou iguais a zero. Né? Então, essa soma aqui é maior ou igual que esse termo, que é o termo da soma, mas a soma toda, quando eu fizer isso aqui com J igual a I, vai ser P2 de I, né? Então, vai ficar maior ou igual. Agora, isso que está aqui é positivo, porque esse aqui, por definição, é 1. E esse aqui foi escolhido positivo. Então, eu concluo a primeira desigualdade que está aqui. Né? Então, vamos olhar, nosso objetivo agora é entender a outra. Tá? Então, agora, o que é o argumento? Como eu quero mostrar a outra, eu faço um argumento ao contrário. Eu fixo esse aqui, J, como sendo I0. Então, eu sei que a soma é 1, porque P2 I0 de I0 é 1. Então, eu tenho isso. E isso aqui sendo a soma é maior ou igual que qualquer um dos termos. Então, aqui eu estou pegando o termo I. Tá? O termo I. Estou pegando o termo I. Agora, eu escolhi esse termo, né, de modo que seja positivo. Então, esse aqui, como o produto é 1, e esse termo é positivo, esse aqui tem que ser finito. Tá? Obviamente, eu nem estou comentando, mas
eu estou usando, se essa equação vale aqui com qualquer potência. Isso a gente já está cansado de saber, então eu não estou nem enfatizando muito, mas talvez devia ter enfatizado, né? Porque você só repete, tá bom? Então, isso nos mostra que esse P2, ele é positivo e finito, já torna mais interessante, né? Porque se ele fosse zero ou infinito, não teria muito a dizer. A outra coisa que decorre imediatamente da definição é que se eu somar os i's, né, porque se eu for somar aqui, vou somar em i, ele desaparece, né? Vou somar em i aqui, desaparece a soma em i, isso aqui vira o valor esperado de tal mais i, zero, como a gente viu no caso finito, tá? Porque simplesmente o valor esperado da variável aleatória é a soma das probabilidades ser maior ou igual a n, para n maior ou igual a 1, né, que é o que está escrito ali. Né? Então, ó, a soma desses P2 é o valor esperado. Tá? Que, no caso finito, era um número. Então, a gente, o que fez? A gente dividiu por esse número, a gente normalizou e obteve uma distribuição estacionária, uma distribuição de probabilidade. Agora, a novidade que pode incomodar, né, é que isso aqui pode ser mais infinito. Nada impede, porque a gente viu o exemplo em que é possível que seja mais infinito. Tá? Mas essa validade aqui, essa igualdade, é demonstrada do mesmo jeito que no caso S finito. Então, o que a gente fez nessa história foi encontrar algo que não é uma probabilidade. Pode ser que a massa total, a medida total, seja infinita. Mas a medida de cada i, ela é finita, ela é positiva e finita. E ela é como se fosse invariante, ou estacionária. Né? A gente usa essas duas palavras. Né? Então, isso existe sempre que for recorrente, mesmo se o valor esperado for infinito. Né? Então, isso nos leva a fazer uma definição. Eu vou dizer que a medida é invariante, eu tenho uma medida invariante, quando eu tiver isso, que mi é finita e é maior ou igual a zero, bom, no caso vai ser sempre positiva, mas a definição é maior ou igual a zero, finita, a soma disso aqui me dá mu de j para todo j. Né? É claro que tem um exemplo trivial que é mu igual a zero, mas mu igual a zero não nos interessa, né? Obviamente. Né? Talvez eu poderia já exigir positivo, mas aí eu estou impedindo o caso quando não é irredutível. Né? Então, deixei a definição do modo assim, meio geral. Né? Então, é como satisfaz aquela equação do balanceamento, né? Mas não necessariamente a soma é 1. É isso que tem. Então, quando eu tiver uma mu assim, ela vai ser dita que ela é uma medida invariante. Tá? A razão do nome medida é porque ela não é uma medida de probabilidade. Ela é uma medida onde a soma total dos pesos, das massas, pode ser infinito, das probabilidades. Tá? Então, essa é uma definição. Esse uso da palavra invariante ou estacionária, a gente alterna, porque um dos livros que a gente usa, provavelmente usa um e outro usa outro, elas são usadas de forma equivalente no caso de probabilidade. Para medida, como não vai definir um processo, então, um processo de uma probabilidade, então, em geral, não se usa tanto o estacionário. Tá? Então, eu vou usar esse jargão invariante, medida invariante, quando eu estiver nessa situação, é a medida não necessariamente finita. Tá? Só uma coisinha aqui de notação, eu vou alternar, né, porque eu não consigo me disciplinar muito bem, e às vezes eu escrevo mu de i com colchete, às vezes aqui com um parênteses. Mas isso é só minha indisciplina de ficar usando um ou outro, tá? Não faz muito... É a mesma coisa. Tá? É a medida daquele
conjunto que tem um único elemento. Como a gente antes estava usando parênteses, né, porque é uma medida discreta, podemos continuar usando parênteses, mas às vezes eu esqueço e ponho um colchete. Tá? Bom, então isso aqui é simplesmente uma definição, e temos uma primeira proposição que tem a ver com aquilo que a gente definiu, né? A questão que se coloca é a questão da unicidade, né? Porque nós já mostramos que se a cadeia for irredutível, existe uma medida invariante não trivial, né? Você fixa um ponto qualquer, I0, e faz essa pitil de I0. Se fixar outro ponto, vai dar outra medida, sei lá, né? Mas existe. Né? Mas a questão que se coloca é se ela é única, a menos de multiplicar por uma constante, né? Porque é claro que ela não é necessariamente única mesmo. Se você mudar de I0, vai mudar o ponto que vai dar 1. Tá? Mas esse 1 é só uma questão de como você normaliza. O que vale é a razão entre um valor e outro, né? Um I e um J. Tá? Então, a gente tem essa proposição, cuja demonstração não é difícil, e que a gente, por enquanto, aqui não vou fazer a demonstração, tá nas notas, que eu chamei adicional, mas não vale a pena fazer, e vou explicar por quê, tá? Fazendo a aula. É bem simplesinho até, mas... Bom, então nós vamos supor que P seja irredutível, Mi uma medida invariante, e vamos supor que no I0 ela vale 1. Tá? Então, Mi toma valores finitos, e no I0 ela vale 1. Tá? Essa proposição garante, se no I0 ela valer 1, ela é maior ou igual que a P2. Para todo I, ela vai dar maior ou igual que P2. De 0. Então, o I0 fixa onde que vai dar 1. Né? Para todo I. Ademais, isso aqui eu só disse que P é redutível. Né? Se P for recorrente, que a gente construiu a P2 I0 usando recorrência. Tá? Mas P2 I0, em princípio, eu posso definir sempre. Pode não ser invariante, mas eu posso definir sempre. Desde que seja finito, né? Que o tempo. Tá? Então, se P for recorrente, essa mu é igual a P2 de 0. Isso diz que quando a gente tem uma cadeia recorrente, né, eu tenho uma única medida invariante a menos de multiplicação por uma constante. Você pega uma medida, né, você tem uma mu que satisfaz isso aqui, você vai e multiplica mu por 10, também satisfaz isso. Vai ter 10 aqui e 10 aqui. Vai dar a mesma coisa. Tá? Mas isso aqui está dizendo exatamente que ela é única a menos de multiplicação por uma constante, se P for recorrente. Tá? Então, eu vou omitir essa demonstração agora, está nas notas que eu coloquei lá no AVA também, mas você vai lembrar, provavelmente, que, se você olhar, que a gente fez uma coisa muito parecida, no caso S finito, exatamente a mesma, foi um argumento que a gente deu, acho que está numa nota adicional da aula 4, no caso de S finito, né, a sua cadeia é redutível, então a medida é finita, é única, a menos de constante, então se for probabilidade é uma só, né? E a gente deu várias demonstrações disso. Uma dessas demonstrações é exatamente a demonstração, o mesmo argumento dessa proposição aqui. Então, eu não vou fazer agora, depois, se alguém quiser olhar e não ficar claro o que está demonstrado lá, a gente torna a olhar. Porque acho que a demonstração em si não acrescenta grandes coisas, que é muito parecida com o que a gente já fez. A lição dessa proposição é: se a sua cadeia for
irredutível e recorrente, existe uma única medida invariante, a menos de multiplicar por uma constante. Você multiplica por uma constante, a massa total agora pode ser qualquer, né? Então, não é... E tem essa hipótese de ser irredutível e recorrente. Tá? O que nós queremos agora, que é o mais importante para nós, é um teorema que aproveita essa proposição, utiliza, mas que resume as coisas de uma forma mais, com valor prático maior para nós. Tá? Então, o teorema que vai nos dizer, caracterizar exatamente a diferença entre recorrente nulo e recorrente positivo. Tá? Então, eu tenho aqui o meu S infinito, eu tenho a minha P irredutível, então, todos os estados são recorrentes ou todos são transientes. Né? E a gente pode fazer a seguinte equivalência entre essas três afirmações. Não, esse teorema diz que essas três afirmações são equivalentes. A primeira diz que todos os estados são recorrentes positivos. Cada estado é recorrente positivo. A segunda diz que algum estado é recorrente positivo. E a terceira diz que P tem uma distribuição estacionária, onde aqui, por distribuição, eu quero dizer distribuição de probabilidade. Tá? Então, isso diz que tem uma medida invariante finita, né? Porque quando tem uma medida finita, você divide por uma constante, ela fica uma probabilidade. E se você quiser uma probabilidade, e todas as medidas invariantes forem múltiplos de uma, só vai ter uma que vai dar, vai ser uma probabilidade. Tá? Então, isso aqui se torna muito próximo daquilo que a gente tem no caso S finito. E também diz aquilo que nós sabemos no caso S finito. Se π for uma distribuição estacionária, for a distribuição estacionária, que só vai ter uma, né, mas for distribuição estacionária, a gente está dizendo que π de i é 1 sobre o tempo médio de retorno aí saindo de i. Exatamente aquilo que a gente tinha no caso S infinito. Então, essa afirmação aqui diz que é única, né? Mas essa unicidade, de fato, ela está contida aqui, né? Tá bom? Então, esse teorema, ele tem várias coisas que a gente explora, tá? Então, mas, basicamente, então, ele está dizendo que ser recorrente, se a cadeia é irredutível e recorrente, então, ou todos os estados são recorrentes positivo, ou nenhum. Tá? E quando for recorrente positivo, que o tempo médio de retorno for finito, tem uma distribuição estacionária, isso a gente sabe, porque a gente vê aqui, né? Essa aqui, se for finito esse número, então a gente pode normalizar e tem uma distribuição estacionária. Mas esse aqui, a coisa importante é que existe essa equivalência entre um estado ser recorrente positivo e todos serem. Né? Não pode ser que um seja recorrente nulo e o outro recorrente positivo. Isso porque ela é irredutível. Tá? Então, o análogo daquilo que a gente tinha no caso de ser recorrente ou ser transiente. Então, eu vou poder falar se a minha cadeia é recorrente positiva, ela é recorrente nula ou ela é transiente. Porque, sendo irredutível, todos os estados têm a mesma classificação. Então, vamos demonstrar esse teorema. A demonstração dele é curtinha, se a gente vai usar essa proposição que está aqui. Aqui também a demonstração é mais. Tá? Então, essa proposição, ela me diz isso, né? Se eu tiver irredutível, eu sempre, qualquer medida invariante é maior ou igual que isso aqui, né? E se for recorrente, vale a igualdade. Quando mude em zero, né? Eu tenho essa hipótese, eu tenho que normalizar algum valor. Tá? Então, vamos demonstrar isso aqui, porque é só para ficar
Bom, que um implica dois é óbvio, não tem nada para fazer, né? Porque uma diz que todos são recorrentes positivos e a outra diz que algum é. Então, se todos são, como é não vazio, então, tá bom. Agora eu quero demonstrar que se existir um estado recorrente positivo, então tem uma distribuição estacionária. Isso vem imediatamente daquilo que a gente fez antes de falar nesse teorema, né? Daquilo que a gente fez aqui no começo, certo? Vem imediatamente do que nós discutimos antes. Né? Aqui, vou voltar aqui. Quando a gente fez essa conta aqui, eu estava supondo que eu tinha um estado recorrente, só que eu não dizia se era nulo ou não, né? Eu sempre posso fazer isso e posso verificar que, que é invariante, mas essa igualdade com essa aqui está usando recorrente, está usando que é finito. Talvez ao juntar tudo numa só, eu não fui a mais geral possível, mas não tem consequências. Tá? Então, como eu tenho um estado recorrente positivo, aquela pitil que a gente definiu antes pode ser vista que é uma medida invariante, né? Aplico aquela proposição 1 que eu chamei, que foi aquele argumento de antes. Ela é uma medida invariante e a massa total, a soma, é o valor esperado, que nós estamos supondo que é finito. Né? Então, a soma dos pesos é finita. Então, o que eu faço? Eu renormalizo, eu divido o peso de cada i pela soma dos pesos. Então, a soma agora vai virar 1, né? Obviamente, quando eu somar π de i vai dar 1. Né? Então, é uma medida de probabilidade invariante, ou seja, aquilo que nós chamamos de distribuição estacionária. Então, eu mostrei que 1 implica 2, que 2 implica 3. Tem uma distribuição estacionária. Que tem uma distribuição estacionária. A minha hipótese 3. Né? Existe uma distribuição estacionária. Então, se existe, eu vou considerar uma π distribuição estacionária, né? Não fala em unicidade, só fala em existência, e fixo um ponto qualquer de S. É fácil da gente ver que π tem que ser, o que eu estou querendo afirmar aqui é que se eu tiver uma distribuição estacionária, de fato, ela é positiva. Todo estado vai ter uma probabilidade positiva. Né? Por quê? Se ela for estacionária, então vale isso aqui, né? Que π é igual a isso. Porque, por definição, vale quando n é igual a 1 e a gente, por indução, vale para todo n. A prova, a gente está cansado de fazer, é a mesma coisa, né? Porque é a equação de alto valor. Então, isso é verdade para todo n. Agora, talvez não está muito bem escrito aqui, então eu devo explicar. É fácil da gente ver que eu posso pegar um n, isso aqui vai dar positivo. De fato, vai dar positivo sempre, mas por quê? Bom, se π é uma distribuição de probabilidade, eu posso achar um i tal que π de i seja positiva, né? Eu posso achar um i aqui, pego um i tal que π seja positivo. Tá? Porque a soma é 1, então tem que ter alguém que seja positivo. Tá? Pego esse i. Como a cadeia é irredutível, eu posso encontrar um n tal que Pn de i para cá, o meu k está fixado, também é positivo. Então, esse produto é positivo, então a soma aqui é positiva. Tá? Então, eu sei que se tiver uma distribuição estacionária aqui, ela vai ser positiva. Aqui desse lado não tem n. Então, π de k vai ser positivo. O algum n entra no argumento, mas aqui desse lado não tem n. Né? Então, eu sei que se eu tiver uma distribuição estacionária, né, se eu tiver, não,
se satisfaz a condição 3, que tem uma distribuição estacionária, de fato ela é positiva, dá massa positiva para todo I. Bom, agora, só porque eu quero cair na proposição 2, a proposição 2 me dizia que eu fixava o valor da medida num ponto, num dado ponto. Então, eu vou, dado esse meu K aqui, que eu fixei, que eu mostrei que π de K é positivo, com esse K aqui, eu vou definir a mu como sendo π de I dividido por π de K, para todo I. Então, eu estou simplesmente pegando a minha π e dividindo por uma constante. Então, π era uma probabilidade. Agora, não vai ser uma probabilidade. A soma dos mu de Is vai dar 1 sobre π de K, né? Porque a soma dos π de Is dá 1. Então, mas mu é uma medida invariante e mu de K agora ficou sendo 1, porque eu dividi por π de K, ficou sendo 1. Então, lembrando aquela proposição 2, dizia que mu de I tinha que ser maior ou igual que π til K de I para todo I. Onde isso aqui era o número médio de visitas aí, antes de retornar a K. Então, eu sei que vale isso. Tá bom? Consequentemente, eu agora sei que o valor esperado do retorno a K, lembra, eu estou querendo chegar no 1. 1 é dizer que é recorrente positivo. Isso aqui, valor esperado disso aqui, sempre é isso, por definição do π til. Tá? Agora, π til de I é menor ou igual que π de I sobre π de K, né? Porque é o que está dizendo essa desigualdade. π til K de I é menor ou igual que mu de I, que é essa razão, simplesmente. Bom, aqui é uma constante, soma π de I dá 1, então dá 1 sobre π de K, que é finito. Né? Porque π de K é positivo. Então, eu mostrei que K tem que ser recorrente positivo. Tá? Mostramos o 1. Né? Então, mostramos que essas 3 afirmações são equivalentes. Se eu tiver um estado recorrente positivo, de fato, todos são, e tem uma distribuição estacionária. Essas 3 afirmações são equivalentes. Está faltando eu verificar essa última parte aqui, tá? Porque eu verifiquei que essas 3 são equivalentes, e essa aqui diz, bom, se elas são equivalentes, na validade de qualquer uma delas, que são equivalentes, a distribuição estacionária, de fato, é única, ela é dada por essa relação aqui. Está faltando demonstrar isso. E isso vem da proposição 2, de novo, que dizia que era única, né? Porque, como eu agora sei que é recorrente, eu posso usar a proposição 2, que vai me dizer que essa medida que a gente encontrou aqui, de fato, é π til K de I. Tá? Que a proposição 2 dizia que, no caso recorrente, tinha que ser igual. Então, isso mostra que a medida que a gente encontrou, de fato, é única. Para ser probabilidade é única, então é dada por isso. Que a π til I de I é 1. Então, quando eu defino a π de I, fica 1 sobre o valor esperado e não depende do I. Exatamente o mesmo raciocínio que a gente fez no caso S finito. É tudo muito parecido, né? No caso recorrente positivo. Então, isso é importante porque diz, né, dá uma relação entre o tempo de retorno e a única distribuição estacionária. Vai ser 1, né? Tá? Então, é o que demonstra esse teorema. Uma consequência importante dele é que saber se uma cadeia é recorrente positivo ou não, a partir de algum cálculo, calculando o tal, em geral, o raciocínio vai ao contrário, né? Isso eu já tinha falado no caso S finito também. Você tenta achar uma distribuição estacionária
né? E com ela, você descobre o tempo médio de retorno. Em geral, muito poucos exemplos, você pode calcular o tempo de retorno explicitamente. Às vezes pode, mas não é a regra geral. A regra geral é tentar resolver a equação da medida da distribuição estacionária. Então, é essa a consequência principal desse teorema, né? Você quer saber se uma cadeia é redutível, você tem uma cadeia redutível, você quer saber é recorrente positiva ou não. O que você tenta fazer? Exatamente isso. Tenta achar uma distribuição estacionária. Se não tiver distribuição estacionária, ela não é recorrente positiva. Se tiver, então ela é. Tá? Vamos ver algum exemplo para isso se tornar um pouquinho mais claro. Só através dos exemplos e dos exercícios que essas coisas se tornam mais transparentes. Tá? Então, meu objetivo agora é ver alguns exemplos e algumas observações. Tá? Então, lembra uma coisa que a gente viu é que se a cadeia for recorrente, eu tenho medida invariante. Mas eu quero só fazer uma observação antes, que não vale a recíproca. Você pode ter medida invariante, mas não é medida finita, é claro. Mas a cadeia não ser recorrente. Exemplos são as coisas mais simples, bem simples do que você imagina. Tá? Pensamos no passeio simples simétrico em Z3, ou D maior ou igual a 3. Tá? Então, esse é aquele em que você pode, de um estado, ir para qualquer um dos dois D vizinhos com a mesma probabilidade. P de x para y é 1 sobre 2D, se x e y forem vizinhos no grafo do reticulado, ZD. Tá? Nesse caso, é fácil de ver que, como P de x para y é igual a P de y para x, tá? Certo? É o caso simétrico. Que no caso finito dizia que a distribuição era uniforme, tá? Aqui é a mesma coisa, só que agora você não tem a uniforme. Né? Não existe a uniforme se S for infinito. Mas você, pelo mesmo argumento, você vê que a constante é invariante. Né? Porque se ela porque P de xy é igual a P de yx. Então, a constante é invariante. Você pega mu de i, P de i para j, você vai somar em i, né? Vai dar 1, então pronto. Porque P é duplamente estocástico. P de xy é igual a P de yx. Então, uma constante é invariante. Mas, né, isso é invariante em qualquer dimensão. Porque simplesmente é duplamente estocástico. Certo? O caso simétrico é duplamente estocástico. Mas a cadeia pode ser transiente. Se D for 3 ou 4, etc., a gente viu que é transiente. Então, a questão da existência de uma medida invariante, ela não é um divisor, uma coisa que possamos usar para saber se é transiente ou recorrente. Né? Temos que usar aqueles outros argumentos que mencionamos na última aula, né? Ou fazer a conta explicitamente, né? Da soma da Pn de i para i, se é finito ou infinito, ou aquele outro método que foi mencionado na última aula, e que eu deixei um exercício e a gente vai discutir um pouquinho na semana que vem, depois que vocês tiverem feito o exercício. Tá bom? Então, mas não é uma boa para saber se é recorrente ou não, a existência de uma medida infinita invariante. Tá? Bom, um outro exemplo que eu quero olhar aqui vamos olhar o passeio aleatório simples em Z. Né? Então, o passeio aleatório simples é esse aqui, né? Vai para... mesmo que eu estou falando de sempre, né? Eu estou em Z agora, eu tenho só 2 vizinhos, eu posso ir para cá, probabilidade de meio, ou ir para cá, probabilidade de meio. Isso em Z. Né? É o caso D igual a 1.
Tá? Mas nesse caso, a gente viu que é recorrente. Né? Quem passeia escolhe cada vez o meio-meio, aquela brincadeira do bêbado na rua, né? Numa cidade que só tem uma rua, ele volta para casa. Então, a gente sabe que ele é recorrente. Né? Se ele é recorrente, a gente sabe que tem uma única medida invariante, que podemos chamar de pitil, que vale 1 num sítio. Eu fixo um sítio qualquer, 0, por exemplo, porque são todos a mesma coisa, Z, não importa, a origem aí é só, nossa, fixo um qualquer, eu tenho uma única medida invariante que vale 1 naquele, mas é medida, né? A soma dos pesos pode ser infinita, né? Uma única, né? Vai ser infinita, né? A gente vai ver. Bom, agora eu quero saber quem é essa medida. Bom, se você pensa nessa equação, π igual a π vezes P, essa equação, vamos fazer a conta aqui melhor, né? Vou fazer a conta aqui. Então, eu quero a minha equação π igual a π vezes P. Que vezes? A P é isso aqui, meio. Tá? Então, isso aqui fica simplesmente π de I é igual a 1 meio π de I menos 1 mais π de I mais 1. Tá? Que é π de I, eu vejo todos os que podem chegar no I, eu posso chegar no I do I menos 1 ou do I mais 1. Cada um deles tem probabilidade de meio. Então, essa é essa equação que está aí, claro, para todo I, né? Para todo I. Bom, essa equação é fácil de você resolver, né? Porque ela diz a mesma coisa que isso aqui, né? π de I mais 1 menos π de I é igual a π de I menos π de I menos 1. Ah, porque essa equação você passa um π de I mais 1 para um lado, né? A mesma coisa que a gente já usou várias vezes. Né? Essa equação diz a mesma coisa que isso aqui. Então, o que está dizendo? Que os incrementos dessa função π são todos iguais. Né? Se você tem uma função em z, os incrementos são todos iguais. Ou ela é constante, porque esse incremento é 0, né? Uma função que tem essa cara, ela vai ter que ser da forma, né? π de I menos π de 0 vai ser uma constante vezes I, né? Bom, todo I positivo, porque ela vai subir cada vez sempre o mesmo incremento, e com todo I positivo. Quando I é negativo, eu também. Eu vou ter π de 0 menos π de I, é C vezes o módulo de I. Ela vai ser uma função π de 0 mais C vezes I, né? Vai ser assim, uma função linear. Afim, vamos dizer, não é linear, né? Uma função que satisfaz isso. Os degrauzinhos são todos iguais. Então, ou esse degrau é 0, a função é constante, ou ela cresce linearmente, né? Então, ela vai para mais infinito, vai para menos infinito, no menos infinito. Se eu quero que seja maior ou igual a 0, não posso ter C positivo. C tem que ser 0. Então, a única solução possível é que ela seja constante. Né? Então, ela tem que ser uma constante. Né? Como eu estou supondo que é uma constante. Qualquer constante que você pegue vai funcionar. Só que eu estou dizendo que π de 0 era 1, então essa constante é 1. Então, π de I tem que ser 1. Então, você tem aqui uma medida invariante,
né? Não trivial, constante, é a mesma que tinha aqui em cima, né? Então, ela é recorrente nulo. Né? A existência da medida invariante não serve para distinguir entre recorrente ou transiente. Né? Mas, se eu tiver uma medida invariante infinita, eu sei que não pode ser recorrente positivo. Então, como já sabia que era recorrente, eu posso concluir que ele é recorrente nulo, porque eu encontrei uma medida invariante infinita. Então, eu estou usando esse critério aqui. Tento achar distribuição estacionária, uma medida estacionária, né? E se ela não for finita, então ela não pode ser recorrente positiva. Como ele era recorrente, é recorrente nulo. Tá? Agora, aqui então a gente pegou um exemplo, né? Um exemplo aqui onde ele era transiente e a gente encontrou uma medida invariante. Outra coisa também que o caso transiente pode nos trazer é que pode não ter unicidade, onde, por unicidade, eu digo a menos, porque unicidade, se você multiplica por uma constante, é automático, né? Uma medida invariante multiplicada por uma constante continua invariante, porque é um alto valor, né? Alto vetor. Um alto vetor multiplica por um número real, é um alto vetor, continua sendo. Né? Então, quando eu digo não ter unicidade, eu quero dizer não ter, além dessa falta de unicidade, além de multiplicar por uma constante. Tá? Então, quando a cadeia for transiente, eu quero mostrar aqui com um exemplo, você pode ter mais de uma medida invariante, pode ter duas medidas invariantes, em que uma não é múltiplo da outra. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, tem essas coisas pouco estranhas que acontecem, né, quando é transiente. Vamos pegar esse exemplo aqui, S igual a Z, e vamos dizer que eu vou para a direita com probabilidade P, e vou para a esquerda com probabilidade 1 menos P. Então, a gente já sabe, né, P é um número entre 0 e 1, mas eu não estou eliminando o caso trivial. A gente já sabe que se P for meio, é recorrente, é o exemplo anterior, e se P for diferente de meio, ele é transiente, né? Porque nós vimos isso em aula anterior, porque simplesmente a gente viu da maneira mais simples possível, usando a lei dos grandes números, né? Xn sobre n vai para o valor esperado desse passo, que é 2p menos 1. Tá? Bom, mas agora, então a gente sabe que se p é diferente de meio, a cadeia é transiente. E eu quero... já sabemos que é transiente. Eu quero só mostrar aqui que você pode ter mais de uma medida invariante. Não necessariamente duas medidas invariantes, uma é múltiplo da outra. Bom, a equação de medida invariante é essa aqui, né? Π de I igual a Π de I menos 1, P de I mais 1 vezes Q. E aí você, usando a equação de diferença, né? Você, chamando isso aqui, você faz aquele mesmo argumento sempre, DI mais 1 vai ser P sobre Q DI, né? Para todo I. Você vai concluir que DI é isso que está aqui, né? Vezes D0. D0 é π de 1 menos π de 0, por convenção. Isso vai nos dizer que o π de I pode ser dessa forma, porque eu tenho uma liberdade, que era o D1, né? O D0, desculpa, que eu chamei de D0, π de 1. Então, então você resolve de outra forma. π de I, uma coisa desse jeito, vai ser solução disso aqui. É só você colocar ali e ver que é uma solução. Uma constante, obviamente, é solução, né? A, e A aqui, P mais Q é 1. E se você fizer essa potência, também vai ser uma solução, porque vai satisfazer isso que está aqui. Né? Também vai ser solução. Só você colocar aqui, né, você põe, né, podemos fazer a conta. Né?
podemos fazer a conta aqui, né? Porque você quer mostrar isso aqui, né? Pedir vai ser P sobre o Q elevado a I. O B eu posso escrever, mas não vou nem. B igual. Vai ficar pedir menos 1. B é besteira, né? Porque ele vai P sobre Q na I menos 1 vezes P mais B. Agora eu estou no P sobre o Q e mais 1 vezes Q, não é isso? Então, obviamente, aqui vai ficar B, aqui P na I, que é P sobre Q, né? Aqui eu tenho Q na I menos 1. Tá? Mais B. Aqui eu tenho P na I mais 1. E aqui eu tenho Q elevado a I. Não é isso? Agora, aqui eu tenho B, P na I. Aqui eu tenho Q na I. Mas tem algo que a gente não pode esquecer, né? Que P mais Q é igual a 1, né? Certo? Então, você agora, o que você faz? Você multiplica tudo por Q elevado a I, se você quiser. Multiplico tudo por Q elevado a I. Então, aqui vai sumir. Aqui vai ficar Q elevado a I, né? Vai ficar sobrando um Q aqui em cima. E aqui vai ficar nada. Então, você vê que você ficou com P na I vezes Q, e aqui tem P na I vezes P. Mas P mais Q é 1, isso que tem aqui é a mesma coisa que está desse lado. Né? Então, essa é uma solução. De fato, a gente está fazendo essa conta, mas a gente não precisava fazer tanto essa conta, porque nós já se você lembrar, que é bom, é conveniente tirar vantagem de, quando é vizinho mais próximo, assim, tem a reversibilidade, você chegava mais rápido nessa que tinha que ser essa cara, né? Porque você usa a reversibilidade para chegar nisso aqui de forma mais rápida. Mas eu vou fazer no outro exemplo, então não vou repetir aqui. Então, a gente viu que qualquer que sejam A e B, vai ser uma solução disso aqui, né? E essas funções, elas não são uma múltiplo da outra quando você muda, porque tem um termo constante e tem um termo que não é constante. Então, isso diz que, sendo transiente, eu posso ter mais de uma medida invariante. Tá? Vamos olhar um outro exemplo, que então tem a ver com isso que eu estava falando, mas que é para a gente aplicar isso aqui, né? A gente quer saber quando que... Esse é o exemplo no qual a gente não sabe ainda quando que é recorrente nulo. Né? O nosso objetivo é usar essa historinha aqui que nós fizemos hoje para saber se ela é recorrente nulo ou se é recorrente positivo, né? Tá bom? Então, eu quero usar esse exemplo. Qual é o exemplo que eu quero usar aqui? É um do qual já falamos, né? Então, é a cadeia em 0, 1, 2, etc., em que eu vou para a direita com probabilidade P e vou para a esquerda com probabilidade 1 menos P. Na fronteira, o 0,
eu vou para a direita com probabilidade P e fico parado com probabilidade 1 menos P. Tá? Então, esse exemplo, já falamos dele em aulas anteriores. Tá? Então, o que a gente já sabe, se P for maior que meio, ele é transiente, e se P for menor ou igual a meio, ele é recorrente. Né? Isso aqui, de fato, foi objeto da última aula, né? E em que ficou alguma coisa para vocês repensarem lá, mas foi feito lá, no decorrer daquela aula, do que a gente viu lá. Mas é bem intuitivo, né? Porque se você pensa você pensa no caso de Z, né? Tá? A gente sabe que em Z, se P é diferente de meio, é transiente, ele vai embora. Agora, bom, agora eu tem uma parede aqui, né? Então ele não pode passar para lá. Então ele está restrito, né? Mas se P for maior que meio, obviamente, quando ele está por aqui, é a mesma coisa que o outro. Então, se esse outro aqui, em Z, ele vai embora para o mais infinito, né? Esse aqui também tem uma probabilidade positiva de ir embora para o mais infinito, né? Porque, bom, o outro ia para mais infinito, significava que ele vinha no zero um número finito de vezes. Né? Se uma sequência vai para mais infinito, né, o número de zeros de vezes que ela vai passar pelo zero vai ser finito. Senão ela não vai para mais infinito. Convergência para mais infinito significa vai ter um n a partir do qual vai dar maior que sei lá o que é a constante que você fixou. Tá? Essa constante depende do ômega, claro, que é aleatório, mas vai para mais infinito. Então, significa que só faz um número finito de visitas ao zero, o outro. Mas quando eles estão nessa parte aqui, eles são iguais. A única diferença é quando ele está aqui, que esse outro aqui ia para a esquerda, com probabilidade 1 menos P. Agora, em vez de ir para a esquerda, ele fica parado. Tá? Mas tudo bem, ele, P sendo maior que meio, ele ia para mais infinito pelo outro lado. Então, não adianta você botar uma parede desse lado, ele vai continuar escapando para mais infinito, porque P é maior que meio. Agora, se P é menor ou igual a meio, não. Aí ele passa a ser recorrente. Mas o que está nos faltando é saber qual a diferença que tem entre o caso P igual a meio e o caso P menor que meio. Tá? Porque né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, se tem uma diferença grande entre P igual a meio, então significa que ele não tem preferência, não tem nenhuma direção favorita, né? Mas ele está restrito a uma parede, então cada vez que ele bater nessa parede, ele reflete com probabilidade meio, espera um pouquinho lá, espera um número geométrico, depois sai de novo, né? E tal. Mas não tem nenhuma tendência. Por outro lado, se P for menor que meio, aí quer dizer que ele tem uma tendência a ir para a esquerda, a ir para o zero, em direção à parede. Então, é razoável você esperar, né, que ele seja recorrente de uma forma mais forte, né, porque ele tem uma tendência que se chama um drift em direção ao zero. Tá? Então, é isso que a gente quer ver agora. Tá? Se P é igual a meio, ele vai ser recorrente nulo. Se P é menor que meio, ele vai ser recorrente positivo. Então, vai ter uma uma distribuição estacionária. Tá? Tá bom? Então, isso é a coisa que a gente quer ver usando o teorema. Então, se você o método do teorema é saber se tem uma distribuição estacionária, né? Porque eu estou olhando aqui, P menor ou igual a meio. Mas eu posso considerar o caso geral. Mas eu já sei que P maior que meio é transiente, P menor ou igual a meio é recorrente.
Isso eu já sei. Mas eu quero distinguir entre recorrente nulo e recorrente positivo. Tá? Então, vou fazer um argumento que se baseia no que a gente, no teorema de hoje. Então, o teorema diz, bom, tenta achar uma distribuição estacionária, ou seja, uma solução disso aqui que seja uma probabilidade. Né? Aí, o que você vai fazer? Você vai escrever aquela equação que nem você escreveria aqui, né? Só que agora só i maior ou igual a zero, e no zero ela é um pouco diferente, né? Tenta resolver aquela equação e ver se tem uma solução ou não. Tá. Em vez de fazer isso, que eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, para utilizar de novo equações de diferença, vamos usar aquilo que a gente já sabe, porque nós já vimos, a gente viu de fato no caso finito, mas é a mesma coisa. Que como ele é do tipo nascimentos e mortes, uma medida de probabilidade, quando eu tiver isso aqui, é uma medida de probabilidade estacionária, uma distribuição estacionária, de fato eu vou ter reversibilidade. Tá? A grande vantagem da reversibilidade é que fica muito mais fácil de resolver a equação. Tá? Então, a reversibilidade, para nós, ela fica isso. Do i, eu vou para o i mais 1 com probabilidade de p. Do i mais 1, eu vou para o i com probabilidade de 1 menos p. Então, fica essa equação para todo i em S. Certo? Eu não preciso me preocupar com o zero, porque para reversível eu tenho que olhar dois estados que se comunicam. Dois estados que se comunicam, não, desculpa. Dois estados que eu tenho uma probabilidade de passar de um para o outro, do outro para um. Né? Então, eu tenho que olhar i mais 1. Pode ser 0 e 1, 1 e 2, etc. Tem que olhar todos. Tá? Então, se eu tenho que valer, essa equação tem que valer para todo i, eu imediatamente descubro quem é π de i. Né? Π de i vai ser, π de i mais 1 vai ser π de i vezes p dividido por 1 menos p, que eu antes chamava de q. E aí eu continuo iterando, eu vejo que π de i mais 1 é p dividido por 1 menos p elevado a i mais 1 vezes π de 0. Né? Porque eu itero isso. Ou seja, π de i é esse múltiplo de π de 0 para todo i igual a 0, 1, 2, etc. Quando é 0 é trivial, porque isso aqui dá 1. Tá? Então, eu tenho que saber se eu tenho uma distribuição estacionária, uma soma de probabilidades que satisfaz isso. Bom, fica imediato, né? Porque você examina. Bom, se P for menor do que meio, esse número que está aqui, né? P é menor do que meio, P é menor que 1 menos P. Então, esse número aqui é menor que 1. Lembra que eu só tenho I maior ou igual a 0. Né? Estou nessa situação. Essa série é convergente, então eu posso achar um π0 tal que a soma fique 1, né? Certo? Se essa série é convergente, eu posso determinar π0 de modo que a soma fique 1, certo? O que você quer que... Vamos fazer aqui, essa conta a gente já fez, mas podemos fazer porque eu vou querer que vocês façam algumas diferentes, não bem essa. Então, eu quero que 1 seja igual à soma. A soma e maior ou igual a 0, e aqui eu tenho π de 0. Certo? Quando i é igual a 0, isso aqui vale 1, então tá certo. Bom, então eu sei quem é π de 0, né? Porque aqui eu sei somar isso aqui, um número, sei lá, vamos chamar de C, né? Se P for menor que meio, então eu sei que π de 0 é 1 sobre C. Né? Então eu sei que π de I é P menos P. Aí, 1 sobre C.
simplesmente a série geométrica. Isso aqui é R, né? É 1 sobre 1 menos R, né? C é 1 sobre 1 menos P menos P. P é menor que meio. Certo? Então, você achou que tem a distribuição estacionária de probabilidade. Portanto, a cadeia recorrente positiva, né, o tempo de retorno à origem, ele tem valor esperado finito. A gente sabia que ele era finito, mas não sabia que tinha um valor esperado finito e que você pode calcular, porque você achou explicitamente a π, aí você vai lá e lembra desse fato aqui, né? Onde é que está? Bom, é tão difícil eu achar que é melhor escrever aqui, né? O fato que tal mais, né? Aqui eu estava acostumado a botar essa barrinha, né? É 1 sobre D, né? Então, como você calcula explicitamente quem é π/d, você descobriu quem é isso aqui. Para todo i. Igual a 0, 1, etc. Tá? Então, é um exemplo de como... então, aqui eu fiz usando a reversibilidade, porque a gente já sabe que já falamos de reversibilidade. Se você for ler linearmente, por exemplo, no livro do Lawler, como ele só fala de reversibilidade mais tarde, ele não usa. Então, a equação fica um pouquinho mais chatinha, né? Mas tudo bem, você pode, que nem essa aqui, né? Só que ela vai ficar, π de zero é diferente das outras, né? Porque no zero, o zero é um pouco diferente. Então, vou sugerir que você veja como exercício fazer também, tá? Depois a gente fala. E se P for maior ou igual a meio, essa série aqui diverge, né? Portanto, não tem distribuição estacionária, né? Porque a gente está acabando de ver que toda distribuição estacionária tinha que ser dessa forma. Então, como é isso aqui, a soma não é finita, não tem como eu normalizar que fique uma distribuição estacionária. Então, não tem, né? Não tem distribuição estacionária, então ele não pode ser recorrente positivo, né? Para P maior que meio, a gente já sabia que era transiente, mas para P igual a meio, a gente está concluindo que ele é recorrente nulo, né? Ou seja, se você for calcular o valor esperado do tempo de retorno, é mais infinito. Essa consequência decorre desse teorema que a gente viu, né? Então, nós podemos tirar essa conclusão que está aí. Então, como exercício, bom, esse aqui eu, de certa forma, já fiz, né, aqui, mas você vai fazer bonitinho, porque eu aqui fiz rabiscado, como está só aqui, não está nas notas, você refaz, né? E eu quero que você faça o cálculo da π, né, usando a equação, essa aqui, sem falar na reversibilidade. A equação, né, aí vai aparecer a equação das diferenças e você vai resolver, parecido com o que a gente já fez antes. Tá? Você vê que a equação do zero ela é diferente, né? E aqui tem a outra aqui, porque o zero ele é diferente, ele não tem vizinha esquerda, então é diferente, mas fica como exercício, tá? Eu vou colocar outros exercícios sugeridos até domingo, eu acho. Eu não coloquei ainda, tá? Lá no AVA. Vou colocar até segunda, não importa muito, eu acho, né? Então, fica isso aqui para vocês só resolverem, tá bom? Então, a gente vai fazer vários outros exercícios utilizando esse tipo de ideia, tá? Porque a gente aqui só falou do caso em que é sempre a mesma probabilidade, né?
E é interessante, por exemplo, eu vou pegar aqui um nascimento e morte qualquer, onde eu vou ter PI e 1 menos PI, né? E você quer saber quando que ele é recorrente positivo, quando que ele não é, né? Então, é simples, porque como você tem balanceamento detalhado, achar π é uma coisa fácil. Então, você só quer saber quando é que a solução tem uma constante, a soma dos... Você pode normalizar a solução de modo a ficar uma probabilidade, tá bom? Então, a gente vai retomar um pouquinho isso nos exercícios, porque o tempo é meio curto, né? Eu fiz o essencial, porém, é bom fazer mais exercícios, tá? Que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então, nessas notinhas aqui, que eu não vou discutir agora, eu demonstro aquela proposição. A demonstração é parecida com algo que a gente já fez em aula, eu não quero gastar tempo fazendo demonstrações que são puramente algébricas aqui, tá? O que eu queria começar a falar um pouquinho hoje, tá? Dado que a gente tem uns 15 minutos, não vou poder falar muito, mas só para a gente adiantar, porque é um tema importante, sobre um exemplo importante de muito, e que difere desses que a gente viu até agora, né? Que a gente viu basicamente passeio aleatório, nascimento e morte. Esse aqui é diferente, tá? E viu a cadeia de renovação também. Então, foram poucos, qualitativamente foram poucos exemplos, tá? Mas esse aqui ele tem um comportamento importante e a gente tem que gastar pelo menos umas 2 aulas falando dele. Então, por isso eu quero dar um comecinho hoje para ficar mais simples de podermos fechar a coisa na próxima aula. Não sei se vai dar para fechar, mas enfim, tá bom? Então, eles se chamam processos de ramificação, tá? E é simplesmente um modelo muito simples, mas ele é um modelo básico, por isso que ele é importante, para um crescimento de uma população. Você pode pensar uma população de bactérias, não importa muito, você vai ver que ele é adaptável a muita coisa, mas é uma aproximação apenas, tá? Então, eu vou imaginar que eu estou olhando uma população que evolui ao longo do tempo, o tempo é discreto, é como se eu olhasse gerações sucessivas dessa população, né? A unidade de tempo eu vou fixar, vamos dizer. E vou chamar de xn o número de indivíduos no tempo n. Tá? Então, o mecanismo de evolução é o seguinte: em cada etapa, um indivíduo produz um certo número aleatório de filhos ou de descendentes, né, e ele sai do sistema. É como se, na geração N, você tem aqueles que são filhos dos indivíduos da geração N-1, tá? Isso não importa muito, porque os indivíduos não estão identificados, só importa quantos tem. Então, em cada unidade de tempo, o indivíduo que está no tempo N vivo, presente no sistema, ele vai ter um número aleatório de filhos e ele sai do sistema. No tempo N mais 1, ele não está presente mais. Tá? Vamos pensar assim. E as hipóteses principais são que o número de filhos de um indivíduo tem uma distribuição de probabilidade fixada, a mesma para todos os indivíduos. Tá? Então, vai ter probabilidade P0 de ter 0 filhos, P1, 1 filho, 2, etc. Então, a soma desses números, de 0 a infinito, é 1. Tá? E a outra hipótese importantíssima é que indivíduos se reproduzem de forma independente. Então, o número de filhos de um indivíduo e de outro, da geração N, são variáveis independentes. Todos eles se reproduzem de forma independente. Tá? Então, você vê que esse negócio de
que o indivíduo do tempo n, ele não está presente no tempo n mais 1, não é uma coisa relevante, porque está contado nessas probabilidades aqui, certo? Porque o que importa é quantos você tem na etapa n mais 1. Não importa quem são, ninguém está identificando indivíduos aqui, só está contando. Tá? Então, a ideia é isso. Na etapa n eu tenho um certo número, cada um deles vai ter um certo número de filhos. Na etapa n mais 1 eu tenho esses filhos. Na outra eu vou ter os filhos dos filhos e assim vai. Tá? Então, é como uma árvore aleatória. Tá? Certo? Então, se eu quero saber qual vai ser uma cadeia de Markov a valores inteiros não negativos. É claro que se em algum momento eu cheguei no zero, acabou, né? Tem extinção da população. Chegou no zero, não tem geração espontânea nesse sistema, que a gente está dizendo isso. Tá? Mas se eu tiver um certo número K de indivíduos, a probabilidade que na geração N mais 1 eu tenha J, o que é isso? Bom, cada um desses K indivíduos vai ter um certo número de filhos, que vai ter essa distribuição aqui. Vamos chamar de Xi, a distribuição do número de filhos de um indivíduo. Eu vou ter K dessas variáveis e vão ser independentes por hipótese. Então, o número de filhos na geração N mais 1 vai ser a soma de K variáveis I e D com aquela distribuição fixada, né, ser igual a J. Porque se eu tinha K, cada um deles, o primeiro tem que ser 1 filhos, o outro tem que ser 2, etc. O Késimo tem que ser K, então eu tenho que olhar a soma. E eu estou supondo que essas variáveis são independentes. Então, duas hipóteses cruciais. A distribuição do número de filhos é a mesma para todo indivíduo, e os indivíduos se reproduzem independentemente. Tá? Então, o mecanismo é bem simples, né? Você tem uma única distribuição que vai comandar toda a evolução aqui, que é essa distribuição, a probabilidade de ter 0 filhos, ter 1 filho, 2 filhos, etc. Tá? Que variando a gente vai ter coisas diferentes, tá? Então, o 0 é, obviamente, um estado absolvente, chegou no 0, acabou. Bom, se a gente quer construir essa cadeia, tem algo que é interessante de pensar, embora não seja muito fundamental o que a gente está fazendo, né? Como que eu construo explicitamente essa cadeia? Eu posso fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer aqui se 1, 1, se 1, 2, etc. Se 2, 1, se 2, 2, etc. Certo? Uma matriz retangular, infinita, assim, variáveis e ID. Todas elas são ID, todas elas têm aquela distribuição P. Né? Então, eu vou usar a primeira linha para obter os filhos dos indivíduos iniciais, x0. Pode ser que eu comece com muitos indivíduos, não sei. Né? E por que eu quero fazer assim? Porque, lembra, a gente tem que ter a propriedade de Markov. Se eu sei que no momento eu tenho um certo número de indivíduos, eu não posso usar nenhuma... Né, se eu estou simulando esse processo, eu não posso... Né, se eu for simular esse processo, eu vou precisar simular essas variáveis. Mas eu não posso usar a mesma variável de novo, porque aí eu quebro a propriedade de Markov. Né? Então, eu vou usar... Isso aqui é só um artifício para fazer a parte matemática, não é importante para... Esses aqui eu uso uma vez, pode ser que eu use só um. Se o x0 só tiver 1, eu vou usar só os filhos do x0. Se o x2 tiver 2, eu vou usar 2. Né? Se tiver 50, eu vou usar 50. Como eu não quero me preocupar com quantas eu vou ter, eu vou pegar uma matriz infinita. Né? E aí eu posso... Claro que na prática você não faz assim, porque você começa com um número, e aí você... digamos que deu 50 filhos, aí você gera 50 outras e usa essas 50, e aí se deu 3, aí você gera 3, né? Você não precisa, na prática, você nunca vai
pegar uma coisa infinita, óbvio, né? Porque no computador você não vai pegar infinito. Mas, para escrever matematicamente uma coisa algébrica, sem estar pensando quantos eu tenho, eu imagino uma sequência infinita. Então, eu imagino essas sequências aqui dessas variáveis I e D, com essa distribuição P, e vou fazer o xn mais 1 obtido do xn assim. Então, eu somo na linha n mais 1 quantos eu tinha em xn, porque era um número, né, um número de filhos daqueles xn indivíduos. Então, se eu faço isso, eu tenho uma realização da minha cadeia, né? Então, obviamente, é que eu estou entendendo que se eu somar de 1 a 0, é 0, qualquer coisa. Né? Se tiver 0, vai ficar no 0. Bom, uma coisa que eu vejo que decorre facilmente daí é a seguinte propriedade, pelo menos essa já nos indica alguma coisa. Vamos chamar de mu o valor esperado dessa distribuição do número de filhos, que é a soma de I vezes P de I. É o número médio de filhos de um indivíduo. Bom, como você somava K variáveis, né? Então, se xn for K, você vai somar K dessas variáveis, o valor esperado da geração N mais 1 vai ser K vezes mu. Tá? Então, você obteve uma relação aqui imediata. Esperança condicional de xn mais 1 dado xn é mu vezes xn. Tá? Bom, você sabe que a esperança pode ser calculada como a esperança da esperança condicional. Então, eu tomo esperança aqui e tomo esperança aqui. Eu obtenho que esperança de xn mais 1 é mu vezes a esperança de xn. Isso vale para todo n. Então, eu tenho que o valor esperado de xn é mu elevado a n vezes a esperança de x0, assumindo que a esperança de x0 era finita. x0 é o com quantos que eu começo. Pode ser aleatório, pode ser não, pode ser fixo, 40, né? Não importa. Daqui eu vejo imediatamente, né, que se mu for menor que 1, isso aqui vai a 0. Se o número médio de filhos de um indivíduo for menor que 1, o valor esperado vai a 0. Então, a probabilidade de ser maior ou igual a 1 também vai a 0, pela desigualdade essa aqui que você conhece, né, de Markov. Então, significa que se a média for menor que 1, a probabilidade de extinção tende a 1. Xn igual a 0 quer dizer que a população foi extinta até a geração N, pode ter sido antes. Então, se mu for 1, eu sei que o valor esperado do Xn vai ficar fixo. Eu não sei nada muito sobre isso. Se o mu for maior do que 1, eu sei que o valor esperado de Xn cresce rapidamente. Então, se o número médio de filhos é maior do que 1, você espera a sua população explosão, né, crescer. Acho que isso aqui, né, porque mu elevado a n cresce exponencialmente, cresce muito rápido. Você ouviu falar muito desse crescimento exponencial, né, no começo da pandemia, né, que se falava muito, que se a taxa de contágio é maior que 1, então tem um crescimento exponencial. É claro que o processo de uma infecção numa população finita, ele não é um processo de ramificação, né? Mas quando a gente olha o comecinho, é bem parecido, né? Porque num processo de infecção, à medida que as pessoas vão ganhando imunidade, o processo é muito diferente, né? Mas no começo, onde que ninguém tem imunidade, é muito parecido. Se cada um, né, descobre-se uma taxa de quantos que cada um é capaz de contagiar, depende de muitas coisas, depende do indivíduo, é um negócio complexo, mas tem uma cara no comecinho de ramificação, né? E aqui que é uma coisa, aqui é uma coisa muito simples, né? Mas você tem essa separação clara. O que não está claro é o que acontece mesmo aqui nesses dois casos. Esse aqui é banal, né? Que vai ser extinto. E aqui a gente não sabe, né? Queremos saber o que acontece no caso mu igual a 1. No caso mu maior que 1, a gente espera, o valor esperado vai para infinito, então vai crescer. Mas especialmente o caso mu igual a 1, a gente não sabe o que acontece.
e vai ser algo que nós vamos tratar na próxima aula, então, porque bom, esse modelo da margem, a gente discutir alguma coisa probabilisticamente interessante, né? Entendendo o que acontece no caso mu igual a 1. Tá? Isso, então, eu vou fazer na próxima aula. Não tenho certeza que eu consiga terminar com ramificação na próxima aula, ou a gente vai precisar de mais uma. Tá? Quando eu planejei, eu pensei em 4 para essa parte, né? Mas, bom, não tenho certeza. Isso vai ser suficiente. Tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu retomo esse comecinho aqui, tá? Mas já vai ser mais... espero que você já dê uma pensadinha para ficar mais simples, né? Deixa eu interromper aqui para a gente